Na Com School, né, a primeira aula que eu tive foi inclusive aula de social games, né, na época que os social games, jogo da Fazendinha, o jogo do Mafia Wars, né, Farmville, era a grande febre, né? Na verdade, foi por causa deles que o Maurício Salvador ele encontrou um material meu e falou: Juliano, pô, eu vi um material muito legal seu, um e-book aqui que você publicou. Inclusive, acho que é um dos primeiros e-books a falar sobre gamificação no Brasil. E aí ele falou: Juliano, vem tomar um café comigo. Aí ele me chamou para conversar, tal. Falou: "Ó, você não tá afim de dar uma aula sobre esse tema, né?" E aí o tema já era vinculado com redes sociais, né? Eu falei sobre social games, as minhas primeiras aulas, e depois eu fiz uma proposta de falar sobre ferramentas. Então a minha palestra era só sobre ferramental que o pessoal podia pegar e botar a mão na massa, né? E aí, posteriormente, eu fui até. Anos depois, eu fui convidado a trabalhar no Facebook Brasil, onde eu era responsável pelas palestras do Facebook Brasil, falando sobre o uso das redes sociais para negócio. Deixa carregar um pouquinho, né? Todos os dias à meia-noite. Esse aqui é o aparelho que nos trouxe aqui hoje, pessoal. Foi por causa desse aparelho aqui que a gente está vindo se reunir para falar sobre SEO, sobre redes sociais, sobre Google. Todos os dias à meia-noite a gente vinha aqui conectar nesse aparelho para pagar um pulso até às 6 horas da manhã. Conexão 14.400, 56.600 se você fosse feliz, né? Você baixava vídeo no Kazaa, no Napster. Vídeo de 3 mega demorava tipo uma eternidade. 3 megas demorava pelo menos até as 5 da manhã, né? Eu sou um japonês que gosta de boxe, que gosta de música sertaneja, né? Meu apelido de infância é Perninha. E eu começo o primeiro contato dessa forma, porque quando a gente começa falando coisas que a gente gosta, a gente cria uma coisa chamada objeto social. Tá? Quando a gente trabalha na internet, a gente está criando objetos sociais o tempo todo. Porque é a forma como a gente vende, é a forma como a gente dialoga com as pessoas. Uma vez eu fui para o México, né, e eu estava lá na feirinha, tirei foto de uns artesanatos dos mexicanos, e aí o mexicano virou para mim e falou assim: não, pode apagar essa foto, né? Eu falei, mas que estranho, né? Porque lá no Brasil, quando você tira foto de um artesanato, de algum empreendedor, ele normalmente fala, ó, me marca, né? O brasileiro, pessoal, entenda o seguinte, o brasileiro é o povo mais vanguardista de uso de internet e de uso de redes sociais do mundo. Não é o Juliano que está falando. O cara que foi o presidente do HubSpot, ele escreveu no blog da Forbes o seguinte: você quer saber o futuro da internet e das redes sociais? Olhe para o Brasil, esqueça os Estados Unidos. Tá no blog da Forbes isso. Então, um brasileiro, inclusive a equipe que eu fiz parte no Facebook, era uma equipe chamada Equipe de Empreendedorismo, que é a primeira equipe de empreendedorismo do mundo, é do Brasil, né? Porque o brasileiro tem essa cultura aqui, ó. O brasileiro tem essa cultura, né? A gente empreende usando as redes sociais, a gente olha e fala, não, isso daqui é bom, eu vou usar, né? Então, se deu certo no Brasil, sabe por quê? Eu tenho uma teoria, né? O brasileiro não tem vergonha de tirar foto de churrasco na laje, de fazer tobogã na guia da rua, né? Você já viu esse meme? Né? Vai, Marquinhos, a gente começa a ver que, tipo, se a gente pede para as pessoas, ó, tira foto, marca, né? Às vezes a gente tem uma sensação de que quando a gente está tirando a foto de alguma coisa, a gente está roubando, né? Não sei se você... Ou pior, eu percebi isso, sabe quando? Eu tava na missa, né? Tava na missa, eu não lembro na missa do quê,
Mas eu tava lá na missa, pô, eu falei, nossa, que missa legal, tal, o padre falando uns negócios muito legal, tal. Tirei meu celular, aí eu comecei a fazer uma live. Aí eu falei, mano, eu tô pecando, mano. Tô pecando, eu parei. Mas é a primeira coisa que você sente. Você fala assim, cara, eu tô pecando, cara. Por quê? Mas o legal da rede social é que assim, cara, se eu tô fazendo essa palestra, o que eu quero é que as pessoas, mano, abre aí o celular e faz uma live. Porque eu não quero chegar para tipo 200 pessoas, eu quero sair para 300, 400, 500 pessoas. A multiplicação nas redes sociais é o fator principal. É onde a gente ganha, né? Então quando a gente fala, ah, não, ó, quem depois tira uma foto aqui da palestra tal, me marca. Quem tirar a melhor foto, eu vou olhar logo depois. Tem que me marcar, tá? Eu vou dar um livro. Vou dar um livro que eu escrevi logo depois do Facebook. Ó, tá aqui. Não é e-book não, tá, pessoal? É livro mesmo, é de papel, tá? Porque pessoa, às vezes a pessoa fala, não, ó, eu vou. Aí você manda o e-book, né? Mas quem não ganhar a cópia física, depois eu mando um digital para vocês baixarem, tá? Mas para melhor marcação tá aqui, ó. Vou escolher até o final, antes do final do happy hour, eu procuro quem foi e eu entrego o livro. Tá? E assim, essas experiências que eu tive, né, eu sempre trabalhei muito com criatividade, né? Então isso levou o meu trabalho a gente chegar a alguns reconhecimentos sobre o uso das redes sociais para resultado, para negócio. E aí eu descobri uma coisa, né, que eu parei no ano passado com a pandemia e eu falei, cara, será que a internet, será que a rede social já chegou no seu ápice? Será que ela não evolui mais, né? Porque eu comecei a ter um conflito comigo mesmo. Eu falei, não, será que eu cheguei no máximo? Redes sociais, falar sobre internet, marketing digital, chegou no máximo? Não vai ter outra atualização? Aí eu fui fazer um curso no MIT sobre transformação digital, tecnologias e suas aplicações, né? E lá começou o meu universo começou a desmoronar, né? Eu comecei a falar, meu Deus do céu, cara, a internet vai ter uma atualização, vai mudar muitos sistemas, vão se trocar os aplicativos, a tecnologia por trás da internet vai passar por uma atualização. E a gente ignorar isso, basicamente, é você virar e falar assim, ah não, mas isso aqui tá longe, quando chegar eu vejo o que vai dar. Posso te falar? Quem se preparou 10 anos antes estava aqui no palco com a gente. Eu comecei a trabalhar com marketing digital em 2002, 2001, mais ou menos, né? 2001 comecei a trabalhar com marketing digital. Isso era ainda na época do Orkut. A gente trabalhava redes sociais no Orkut, fazendo Orcontros, né? Ah, isso entrega a idade, né, pessoal? Tipo, não tem jeito. Era os Orcontros era super legal. Era tipo aquele flash mob que ia no shopping center, né? Que depois pelo menos parou. E aí você continua. Mas as experiências, e aí eu comecei a descobrir algumas coisas que começou a fazer muito sentido para mim. E eu comecei a abrir meus olhos para as experiências. E a gente esquece que as experiências precisam ser completas, né? A experiência não é só você ver o monitor, digitar no teclado. Ela também às vezes tem a ver com o cheiro. Ela tem, por quê? Porque é isso que o pessoal vai lá na sua loja, tira foto e posta na internet. O cara chega, né? Uma vez, por exemplo, essas experiências, quando você fala de internet, marketing digital, tipo, você tem vários cases assim, né? Que o cara pega assim, eu comprei um tênis em tal loja. Só que aí o cara comprou o tênis em tal loja, mas junto com o tênis foi um bombonzinho do Ferrero Rocher, né? Aí o cara. E uma carta manuscrita. Aí o que o cara faz? O cara tira a foto da carta manuscrita
E aí tem um detalhe que ninguém percebeu, tem um perfume na carta. E aí, a experiência completa faz a pessoa lembrar e ela posta. E isso aumenta, na verdade, a experiência. A experiência torna as vendas algo único. Não é algo que você pode passar. E aí você tem umas coisas. Ai, pessoal, olha só isso aqui. É. Pessoal, isso se chama... Segura essa emoção, segura essa emoção. Essa emoção se chama nostalgia, cara. Nostalgia. Sabe quem vem utilizando muito isso? Algumas lojas tipo a Reserva, por exemplo, né? Você tem experiências que fazem você... ai, que sentimento bom, né? Olha só, que coisa boa, né? Ai, é quase terapêutico, né? Tipo, eu fui dar uma palestra na Go Smiles, e aí eu falei, pô, mas imagina que legal, já pensou se durante o voo vocês colocassem uns aquaplays pro pessoal, tipo assim, dá pra alguns ali pra eles ficarem brincando, só pra melhorar a experiência, ao invés de colocar só filmes, né, naquela telinha pequenininha, quanto custa isso, né? Então essas experiências todas... Mano, eu não sei nem se isso passa na Anvisa, tá ligado? Mas a galera, quem tomou isso aqui tá vivo é herói. Vocês, ó, a galera, quando você fala que a criançada de hoje em dia é Nutella, porque se toma isso daqui morre hoje em dia, né? Eu tomei, eu tô vivo, eu tô aqui, eu tô mais forte, inclusive. Não dava, não, porque você já criou imunidade já, né? Seu estômago já é radioativo já. O azul, ele cria um revestimento, né? O roxo, ele sela, né? Aí tudo que você comeu o resto da vida tá ok, né? Então você começa a ver que essas experiências... Tazo! Cara, Tazo eu tinha 18 anos quando tinha Tazo, cara. A galera colecionava Tazo e trocava Tazo e batia Tazo, você fazia uma pilha, aí você batia o Tazo pra virar o Tazo, né? Cara, são experiências. A galera, você tem que criar, quando você vende, você cria sintonia com as pessoas. A gente começa a ver, e aí tem o marketing nas redes sociais e na internet, ele tem que ser criativo. E a criatividade, ela faz diferença, né? Por exemplo, isso aqui é uma campanha de um motel, né? Que ele tem um duplo sentido, assim, né? Pessoal, quem não tá entendendo é porque é virgem, tá? Quem não tá entendendo é porque é virgem. Aí quando não for mais virgem, vai falar, olha, era uma campanha de adultos, né? Então a criatividade, ela faz muita diferença. E quando eu fui entender, e aí meu universo começou a desmoronar, no MIT o pessoal falou 80, 90% de um negócio chamado... Eles falaram de segurança, falaram sobre descentralização, falaram sobre inteligência artificial, mas essas partes foram mais ou menos uns menos de 15% do curso. Tá? Os outros 85% do curso falava sobre uma tecnologia chamada blockchain, né? Que é uma tecnologia que ela está por trás de uma série de revoluções na internet. Ela foi conhecida a princípio pela Bitcoin, mas surgiu uma rede chamada Ethereum que traz outras aplicações para essa tecnologia. E por que a blockchain é um negócio tão incrível, tá? Eu vou tentar explicar isso de um jeito bem simples e bem rápido, tá? Quando você tem os seus dados, você guarda seus dados na internet, eles estão no servidor de alguma empresa, certo? Tá lá. Ou seja, os dados que você tem não te pertencem mais. Pertencem à empresa que você deu os dados, certo? Agora imagina o seguinte, imagina que todo mundo aqui nessa sala
tem um banco de dados, na sua casa ou no seu bolso. Tem todo mundo um banco de dados. Esse banco de dados ele é igual e tem uma cópia igual para todos. Toda vez que alguém fizer uma transação, ele vai fazer uma cópia no banco de dados de todas as pessoas. E aí, pertence a vocês, não pertence mais às empresas. Então, quando você salvar uma informação no banco de dados, ela não vai mais estar lá com as empresas, vai estar entre vocês. Vocês são os donos desse banco de dados. Esse banco de dados é a blockchain. É difícil de entender, né, pessoal? É como se fosse, não é uma cooperativa, mas assim, esse banco de dados, ele está registrando as informações de todas as atividades e todas as aplicações, só que quem está mantendo esse banco de dados são os mineradores, que são vocês. Vocês podem ser os mineradores. Então, você pode abrir na sua casa, no quintal, como já aconteceu muito antes, tá? As pessoas abrem um servidor na sua casa, você empresta infraestrutura para a internet, e aí você é remunerado pela infraestrutura que você está emprestando para a internet. Isso é a blockchain. Só que isso tira o poder de quem? Das grandes corporações. Isso tira o poder da gestão pública, tira o poder do Bacen, tira o poder de várias empresas, porque é esse universo que a gente está vivendo. A gente começa a ver as aplicações, e as aplicações não são só obra de arte, não é só para você fazer um NFT e vender uma imagem, mas você tem, por exemplo, aplicações na publicidade, vocês têm aplicações em games, onde várias marcas começam a comercializar seus NFTs dentro dessas marcas. Isso poderia ser aplicado, por exemplo, em eventos. O ticket de um evento poderia ser comercializado lá. Os clubes poderiam ter títulos e registro de títulos vendidos em clubes. Nos influenciadores, isso já acontece, né? Por exemplo, quando você tem um influenciador, tipo o Gaules, ou o Flow Podcast, esse pessoal todo, eles já têm um negócio que é aquele Gal Points, o Flow Coins. Cara, isso já é uma moeda da Creators Economy, ou seja, a economia dos criadores de conteúdo. Eles mesmos estão criando as suas próprias moedas para comercializar e gerar valor. Isso pode ser vendido como ativo, pode ser, por exemplo, feito para visitantes, no mercado de logística, no mercado de educação. Por exemplo, um certificado registrado na blockchain, ele é impossível de ser fraudado. Por quê? Porque ele é um registro único. Então, o meu certificado do MIT, ele está registrado na blockchain. Você pode ir lá na blockchain e você pode consultar o meu certificado, ele está lá. Se não tivesse na blockchain, eu poderia pegar uma imagem de um certificado, né? Podia falsificar, como tem muita gente, tem umas histórias aí macabras de gente que falou que estudou no MIT, em Harvard, não sei o quê. Opa! Não cito nomes, galera, não cito nomes. Mas tem jeito, pegou as referências, não tô dizendo nada. Mas assim, se você não tem, você não pode dizer que você tem. E na blockchain é isso, você tem um registro, significa que ele está registrado lá, é único e está validado, tá? Essas aplicações, não só na educação, ó, tá aqui o registro na blockchain, código tal, como que está funcionando, né? Aí a gente começa a ver, por exemplo, assim, existe dentro da blockchain um negócio chamado POAP, que é o Proof of Attendance, ou seja, a certificação que você participou de um evento. Isso já é uma moda já nos eventos de blockchain. Ou seja, quando você comparece num evento, você pode usar uma carteira Web3 para resgatar uma prova de que você compareceu no evento em forma de NFT.
Isso vai para a sua carteira e fica registrado na sua carteira. Quem tiver uma carteira Web3, depois entre em contato comigo, que eu vou te mandar o selinho de prova de comparecimento da palestra para você resgatar na sua carteira. Ah, mas por que isso é legal, Juliano? Porque quando você tem esse selo, eu posso criar outras aplicações para dar permissão para vocês em aplicativos ou outras funcionalidades. A imaginação é o limite, tá? Aí a gente começa a ver, por exemplo, quando os Creators Economies, eles montam loja, você pode gastar a sua atenção para comprar produtos. Na medicina, eu palestrei no maior evento de gestão médica internacional e eu falei sobre blockchain. E sabe qual que é a aplicação deles? Eles dizem o seguinte: atestado médico vai acabar. Por quê? Porque se você registrar um atestado médico, isso daqui não vai mais acontecer. Que você pode comprar um atestado médico por R$3 na internet. Adeus. Aí você vai registrar o atestado médico, ele tem que estar na blockchain para ele ser verificado, porque senão isso daqui continua acontecendo. A gente começa a ver que tudo isso vai ser substituído pela blockchain. Cartório vai deixar de existir, porque tem um golpe que muita gente dá com os grileiros. O quê? Mano, a escritura de uma casa é desse tamanho aqui, ó. Ah, pega. E sabe o que é pior? Quando você pega uma escritura de uma casa, você nunca tem certeza quem é o dono. Você tem que ficar lá, senão você não sabe quem é o dono. Então tudo isso vai continuar acontecendo, a gente vai ver isso até um movimento na gestão pública. Teve um grupo de desenvolvedores que ganhou um hackathon em Bogotá, eu fazia parte da equipe aqui em São Paulo, que eles criaram um sistema eleitoral em blockchain, totalmente auditável, impossível de ser fraudado. Ninguém vai usar. A gente vê, por exemplo, a Web 2, e aí esse daqui é o gráfico que eu mais gosto. Esse desenho aqui, ele explica muito bem essa mudança, tá? A Web 2, você tem os dados lá em cima, e você está guardando tudo lá em cima, e fica tudo lá em cima. Na Web 3, quem é os donos são os usuários. A questão da LGPD começa a ficar mais ou menos estranha, porque a tecnologia resolve um problema que a LGPD está tentando resolver, né? A gente começa a ver que os ativos e o Banco Central, né, o Bacen, está fazendo o real digital, saiu o marco regulatório agora dos criptoativos. Então isso daqui vai ser cada vez mais realidade. Hoje já tem uma empresa no Rio Grande do Sul, do Cresce, fazendo tokenização de imóvel no Cresce. Aí você começa a ver o Bacen já se mobilizando. Um exercício que eu gosto de fazer é esse daqui, né? Se você joga poker, né, o valor do dinheiro está onde você acredita que ele está. Então, quando você está jogando poker, o dinheiro, aquelas fichas valem dinheiro, né? E aí, o real e o Bitcoin é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Por quê? Porque quando você compra reais, né, você tem real na sua carteira. Ele está onde? Ele está no Banco Central, ele está no Bacen, ou ele está no seu banco. Só que você não sabe quanto ele tem o registro lá, né? Se o país quebra, você pode, como já aconteceu já antes, você pode perder o dinheiro que está no banco. Porém, se o seu dinheiro está guardado na blockchain, ele é absoluto. O banco não consegue mexer. Então, esse tipo de coisa é o que a tecnologia resolve, né? Então, o Gaules tem a loja dele, você começa a ver o maior clube de esporte eletrônico do mundo já está fazendo um clube em blockchain. Tá? A Loud é o maior clube de esportes do mundo, é do Brasil, tá? É do Rio de Janeiro. E ele continua crescendo. Então você pega, por exemplo, o Elon Musk, que comprou o Twitter, ele é dono do PayPal, ele deveria ser o primeiro a refutar o dinheiro em blockchain. E você começa a ver que ele inventou um celular que minera blockchain, carrega com energia solar e tem internet 5G, dispensa operadora. O Instagram se tornou 3.0. Agora o Instagram tem uma conexão com o MetaMask e que vocês podem usar
a conexão do Instagram com a Web3. Pessoal, eu estou mostrando isso para dizer para vocês que isso está acontecendo e isso já é uma realidade. Ele já está em desenvolvimento, já tem vários grupos aqui criando essa nova realidade, né? Esse daqui é um projeto, esse daqui sou eu, aquele gordinho pulando ali, ó. Ó lá. Sou eu. Mas é um projeto de realidade aumentada. Tudo que você quiser aprender, você vai conseguir aprender de jeitos diferentes, né? E imagina que aquele óculos pesadão é só o começo. Existe um projeto chamado Nimo Planet, que torna a realidade aumentada esse óculos levinho, que você vai levar para qualquer lugar. Então, não deixe o futuro te intimidar, porque às vezes a gente tenta ser protecionista, mas a gente precisa ser cada vez mais rápido, cada vez mais veloz e agir sem medo, tá? A gente tá vendo toda essa tecnologia e eu tô trazendo essas novas ideias, essas novas práticas, porque o hoje e o ontem tá passando muito rápido. A gente começa a ver que a tecnologia está avançando numa velocidade que a gente deixa de ter um celular, um cartão de crédito. A gente tinha antigamente cheque, a gente não usa mais cheque, né? O cheque. O mundo é agora, pessoal. A TV é sob demanda, é só o que você quer ver na hora que você quer ver. A gente está vivendo o apocalipse zumbi dos smartphones. O mundo não vai esperar vocês, pessoal. A gente precisa ser cada vez mais rápido, cada vez mais ligeiro. A gente tem que sair do nosso mundinho. A gente tem que viver a mudança, não ter medo de mudar. Porque a evolução é necessária para a mudança acontecer. Insanidade é fazer todos os dias a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Albert Einstein. A gente tem que ser ágil. Essa é uma frase que eu lia na parede do Facebook, né? Tinha um pôster escrito: o que você faria se você não tivesse medo? Né? Medo de ficar sem o salário, medo de você, o que vão achar daquela minha publicação, né? A gente tem que viver mais conectado, a gente tem que inovar, usar menos recursos e obter mais resultados. Isso se chama eficiência. A gente tem que ser hacker. Meu nome é Juliano Kimura. Muito obrigado, pessoal.